Graça, com a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? A gente fica ali, né, naquela expectativa, aí a perna começa a tremer, meus irmãos, a gente sempre está aqui na frente participando, dirigindo o culto, está louvando, mas todas as vezes que a gente tem oportunidade, a perna treme, dá logo vontade de correr lá para o banheiro, porque a nossa responsabilidade é grande, a gente tem que trazer algo da parte de Deus que edifique primeiro a minha vida e a sua igreja presente nessa noite, né? E acima de tudo, a gente possa honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. É sempre muita responsabilidade que nós temos, né? Porque nós estamos substituindo aquele que sempre está aqui, né? Pastor está todos os cultos pregando, e tem nos dado as oportunidades até para que ele possa ter um pouco mais de descanso espiritual, mental, para se preparar melhor para as mensagens do domingo, aquilo que Deus tem usado. Mas como eu falo para os irmãos, a gente fica sempre nervoso, aquele friozinho na barriga, aquela vontade ansiosa de correr para o banheiro e a perna trêmula. Acho que isso acontece com todos aqueles que sempre têm a vontade de falar a respeito do Senhor, né? Mas sem muitas delongas, irmãos, eu quero compartilhar da palavra dos irmãos lá no livro de Números, no capítulo 13, do verso 25 em diante. Livro de Números, capítulo 13, do verso 25 em diante. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor: o relatório dos espias, recebido com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e viram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz, deram-lhes conta a eles toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortalecidas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os judeus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu vou repetir aqui o 31, uma parte dele: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Repetindo: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amém? Oremos mais uma vez. Querido Deus, na tua presença e cuja palavra agora acabamos de ler, nós queremos, Deus amado, sermos como igreja do Senhor nessa noite, edificados por Ti, através dessa palavra. Nós já podemos, ó Deus amado, exaltar o Senhor através das orações, através dos agradecimentos, dos louvores, Pai, e exaltarmos o Teu nome através dos louvores. Queremos ainda, Deus amado, exaltar o Teu nome através da porção da Tua palavra, que ela venha direcionada aos nossos corações, e aquilo, Senhor, que há no nosso coração, que precisa ser moldado, que precisa ser transformado, que o Senhor nessa noite assim o faça conforme a vontade do Senhor. Venha nos ajudar,
venha tirar tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor das nossas vidas. Não nos permita, Deus, falarmos de nós mesmos, usarmos palavras que não seja direcionada ou vocacionada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações. Mas nessa noite, o Senhor possa se fazer presente em nosso meio e usar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus, você pode me ajudar aqui? Só desligar esse ventilador aqui, por favor, para o meu papel poder ficar parado aqui, eu te agradeço. A gente, como iniciante, a gente sempre precisa daquela colinha abençoada, né? E o papel e o ventilador é bom por causa do calor, mas não vai deixar ele parado aqui, irmãos. E eu gostaria dessa noite, eu não sei quantos irmãos prestaram bem atenção, quando eu repeti no verso de número 31, uma parte do versículo ali. Os irmãos prestaram bem atenção numa parte desse versículo, mas eu comecei lendo que o título lá, algumas Bíblias vai mudar o título, mas o meu diz assim: o relatório dos espias recebido com incredulidade. E quando a gente começa a ler o capítulo 13, logo no comecinho do capítulo 1, do versículo 1, nós vamos ver ali Deus indo até Moisés e ordenando que Moisés assim escolhesse 12 príncipes, 12 homens, representando cada uma das tribos, para irem até a terra que Deus havia prometido, espiar a terra, que Deus havia de dar para o seu povo como promessa. E o povo assim o fez. Moisés escolheu os 12, os direcionou para que assim o fizessem, para que eles subissem. E eu gostaria de pensar com os irmãos o seguinte tema que Deus colocou no meu coração: as promessas de Deus e os mais do seu povo. Repetindo, as promessas de Deus e os mais do seu povo. Deus tem promessa para o seu povo, para o seu povo, irmãos? Tem, né? Ou Deus quer que nós, como o seu povo, pereçamos? Será que essa é a vontade do Senhor? Ou de nós alcançarmos as promessas que Deus tem para as nossas vidas? Dentre elas, a de chegarmos à glória eterna, a de entrarmos na terra prometida. E eu quero pensar com os irmãos o seguinte tema: as promessas de Deus e os mais de seu povo. Para que a gente possa entender um pouco melhor, eu quero pensar aqui com os irmãos. O roteiro que foi determinado por Moisés para os 12 espias era muito simples. Ele simplesmente disse, veja só, irmãos: subir pelo Negueb, pela região desértica do sul, entrar na região montanhosa. Esse foi um roteiro que Moisés determinou para os espias. Ver se a terra era boa ou má, se o solo era fértil ou estéril, se há matas ou não, ver o povo se é forte ou fraco, poucos ou muitos, ver as cidades se são muradas ou são desprotegidas, e trazer da terra fruto da terra para o povo. E eu gostaria que nós estivéssemos pensando, como falei para os irmãos, só para conhecimento nosso, Josué era da tribo de Efraim, que, citado todos os nomes lá, que são nomes muito complicados, que eu até Mateus, que ainda pode ser pai novamente, se quiser escolher um desses nomes aqui e dar para o próximo filho, que será um menino, né? Se vai fazer um casal lá, fica à vontade aqui, nomes fáceis, difíceis só de soletrar, mas são nomes bonitos até, né? Mas são difíceis da gente pronunciá-los, mas a gente pode dar um jeitinho de arranjá-los ali, né? E Caleb, da tribo de Judá, não diretamente da tribo de Judá, mas por sua mãe ser uma judeia, foi assim o escolhido para representar, por ser descendente de judeus, representar a tribo de Judá. Nessa expedição para Deus, estavam ali todas as 12 tribos representadas, como falei anteriormente. E como nós vimos aqui, irmãos, as promessas de Deus e os mas do seu povo, e os mas do seu
povo. Muitas das vezes a gente começa a pensar e refletir. Esses dias mesmo aconteceu comigo, deixa eu contar para os irmãos, só para a gente poder entender um pouco o assunto aqui. Quarta-feira passada, meu carro passou quase uns 10 dias na oficina. Estava voltando da chácara, o carro estragou, de chamar o guincho, o seguro levou para a oficina. Era questão de 2 dias, acabou ficando lá 9 dias. Peguei o carro na terça-feira, o cara foi levar lá na escola. Quando eu estava indo buscar a hora, o cara levou lá na escola dos meninos e eu vim para casa. Na quarta-feira pela manhã, eu fui dar aquela inspeção no carro, porque eu peguei o carro à noite. Fui dar aquela inspeção em volta do carro. Quando cheguei nas rodas, já vi os parafusos frouxos. Porque os caras usam aquela maquininha, né? E aquela pistola é batata para ou deixar os pneus, os parafusos frouxos, ou espaná-los de vez. Eu já perdi, eu tenho um pneu lá espanado, 2 espanados na verdade, um de trás e um da frente, são 4. Para minha felicidade são 4, resta 3. 3 eu aprendi legal o pneu ali, né? Como eu tinha um compromisso com o senhor que eu construo para ele aqui no Rita Vieira, então marcamos assim de se encontrar ali. Como eu fui fazer essa inspeção, acabei atrasando. Ele mandou uma mensagem e falou: vou atrasar, mas estou indo. Estou indo, Avenida Roterdã, vou atravessar a Avenida Rita Vieira. Um cidadão com um carro da Hyundai, um carrão, vem no lado esquerdo lá, eu ia cruzar, a preferencial é minha, por mais que tenha uma placa de pare, mas eu vou continuar a linha reta. A legislação de trânsito diz que a preferencial é minha, né? Quando eu ia atravessar, o cara cruzou na minha frente. Então, para não bater naquele carrão enorme lá, na lateral dele, provavelmente na esposa dele que estava do lado do passageiro, não estragar o carro dele, não estragar o meu, eu freiei bruscamente no meio da rua. Como vinha aquele monte de carro aqui subindo na Avenida Ribeira, que ficou um fluxo muito grande, eu não olhei para trás e dei uma ré para tirar do meio da rua, pelo sandeiro que estava lá atrás. Meu carro não aconteceu nada, porque meu carro tem um rabicho ali atrás, e aquele rabicho entrou no para-choque do sandeiro que estava lá atrás. O cara desceu, fez aquele gesto, não falou nada, mas gesticulou. Mas ele foi educado, não falou nenhum palavrão, tá? Não pode perguntar, o cara foi educado. Só lamentou porque estava indo para o trabalho, né? Falei: não, fica tranquilo, o carro deu seguro, a gente aciona. Fui ligado no 192, é 195, né? O juizado lá, agora não foge o número lá, 92 não é SAMU, né? Acho que é 95. O 95 acho que é. Demorou um monte para atender, e passou um bombeiro que estava correndo, ele passou, fez o percurso, ele voltou e falou: ó, eu passei aqui, eu vi que vocês estavam aí, voltei. Cara, vocês estão ligando lá, pode até vir, mas vai demorar muito, estou dizendo sua experiência, sou militar. Melhor vocês registrarem tudo aí, tirar foto, registrar tudo, porque o boletim hoje é tudo online, né? Então vocês registram e faz todo o procedimento. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando eu estou falando de os planos de Deus, né, as promessas de Deus e os mais do seu povo. Mas se eu não tivesse atrasado, ou mais se eu não tivesse, de repente, o mais nesse caso aí, teve um prejuízo lá, porque assim, eu não vou pagar nada, né? Porque o meu seguro ele cobra até 50 mil de terceiros. Então não precisa nem acionar franquia, porque não tem dano nenhum no meu carro. A primeira coisa que o cara falou, e a própria atendente falou: vocês estão bem? Estou tranquilo, quer que manda o bicho? Não. Beleza. Só registramos tudo, mandamos. Ele fez o BO, eu também fiz, só que o BO demora muito, o seguro só resolve todo o BO, o problema depois que você tiver com o BO em mãos, para assim agilizar. Mas pode fazer o procedimento, de levar na oficina, fazer orçamento, porque para quando tiver toda a documentação em mãos, agilizar. Talvez, o que eu quero dizer com isso, se eu tivesse agilizado o processo, não teria acontecido. Mas, se eu talvez também tivesse saído com o carro daquele jeito, com os pneus frouxos, poderia ter acontecido algo pior. Os irmãos entendem? Quando eu começo a dizer assim, as promessas de Deus, talvez o plano de Deus naquele instante era de me libertar ou me salvar de uma tragédia maior. Eu poderia sair com o carro, com os pneus frouxos, e andar, talvez eu matasse ou atropelasse uma criança que ia passando porque estava em aula, um adulto, ou um acidente de maior gravidade. Só teve um prejuízo que só arranhou a bolota do rabicho, entrou por baixo do para-choque. Se eu dou uma arrancada para frente, arrancava o para-choque dele, mas quando eu parei, ficou lá presa. Ele ia chamar o guincho do seguro dele para tirar o carro. Não, a gente levantar
levanta aqui e o carro sai. Eu levantei e eles empurraram o carro e saiu. Só ficou um prejuízo, que só quebrou aquele plásticozinho ali que protege ali o para-choque, são aquelas de plástico e uma arranhadura ali. Mas eu nem sei quanto ficou, está lá no seguro resolver. Mas eu quero dizer que às vezes no prejuízo pouco, né, a gente começa a pensar, putz, eu poderia ter acontecido isso se eu tivesse vindo mais cedo, ou se o cara da oficina tivesse feito a marmelada de... Eu sempre quando vou em borracharia ou oficina, borracharia de preferência, eu não deixo os caras usar. Se eles só tem aquele negócio, eu vou falar, deixa que eu tiro para você. Eu pego a minha chave, vou lá e tiro. Eu não deixo eles tirarem com aquela pistola. Porque não paga o azul mesmo que a gente tinha antes, o cara estourou todos os parafusos, quebrou os dois, né, andando, e espanou outros. Aí você tem que pensar sem trauma. Se eu chegar em uma borracharia ou oficina que o cara só tem aquele negócio, ou eu não faço lá, ou eu tiro para ele, não deixo ele fazer. Mas daí, o plano de Deus talvez tenha sido de me libertar, ou de me livrar de um acidente muito maior. Todo o trânsito que você está correndo lá, teve um feriado, né, de segunda-feira. Então segunda-feira, então não tinha como o cara resolver nada. Então ontem, na terça-feira, ele tinha conversado comigo no sábado, é até advogado. Para mim, felicidade, é um camarada até advogado. Por mais que, quando o cara viu assim lá, falou, não, fica tranquilo, você está certo aí. Não, mas estou certo até certo ponto, mas ele bateu de ré, dei a traseira, mas eu dei ré. Ele não está esperando que eu vá dar ré no meio do trânsito, ninguém espera que você faça isso, né? Então, quer dizer, de certa forma, eu fiz aquela famosa cagada do trânsito, né, irmãos? Mas para a nossa felicidade, não aconteceu nada de pior, nem comigo, nem com o meu carro. O dele foi um simples, a coisa é muito simples, o seguro mesmo já vai cobrir, mas Deus poderia estar me livrando de algo muito maior. A princípio a gente questiona, né? Se eu tivesse agilizado, isso não teria acontecido. Ou se eu tivesse feito outro caminho. Eu nunca faço aquele caminho que eu fiz, resolvi fazer naquele dia. Eu sempre faço o caminho por onde eu trabalho ali. Nesse dia eu resolvi tirar reto. Fui tirar direto pela rua, para atravessar a Avenida Rita Vieira, aconteceu. Porque muitas das vezes a gente está mudando situações, aí eu penso, talvez eu tivesse ido, eu iria passar em frente à creche, para depois fazer o serviço, a rota que eu faço. E poderia ter acontecido algo pior em frente a essa creche. Já pensou se os meus pneus soltam? Ou o carro parasse, mas o pneu fosse em direção a alguma criança, um pai, um vidro do outro carro? Os irmãos entendem a gravidade das coisas que acontecem muitas das vezes? E a gente fica, mas se eu tivesse ido antes, o que teria acontecido? Como eu acabei de falar, irmão, se eu tivesse ido pela rota da creche, em horário de movimento, porque no dia, na quarta-feira, peguei o carro na terça-noite, na quarta-feira era normal, atendimento normal, nas escolas, na creche, em todos os lugares. Poderia ter acontecido algo pior. A gente fica triste, né? A princípio já vem aquela frustração, poxa, se eu tiver que tirar do bolso, é chato, né? Você tem que gastar, tinha acabado de gastar 3.500 e pouco com um carro de conserto, você tem que gastar mais uma paulada porque é um sandeiro mais novo, então essas coisas tudo importadas, coisa plástica e importada aí, então os caras acaba sendo muito mais caro ainda do que carros nacionais. Logo é que o pastor viu aí, né, pastor? Carro não é carro nacional, mas é algo que é sempre manutenção, algo sempre caro. Eu me lembrei disso porque também um tempo atrás, depois a gente foi ver a situação, tinha acontecido também com o nosso pastor. E muitas das vezes é isso que acontece. Deus tem promessas para nossas vidas, mas a gente tenta muitas das vezes dar um jeitinho de mudar as situações e as promessas que Deus tem para nós. Deus havia prometido o povo a terra, mas no meio dos 12, 10 falaram, ó, vamos não, a terra lá é boa, manda leite e mel, mas tem fruto, mas tem gigantes, os muros são altos, ela é cercada, muito bem protegidas, a terra é boa, está aqui o fruto, mas nós não vamos conseguir. E trazendo para a nossa realidade, muitas das vezes é isso que acontece, aquilo que eu acabei de falar, irmãos. Deus tem promessa para as nossas vidas, mas nós estamos dispostos a abrir mão de muitas das coisas
para receber e conquistar as promessas de Deus para as nossas vidas? Será que eu estou disposto, Deus me enviar, Deus me mandar ir, e eu simplesmente dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Ou eu vou falar, mas, Senhor, eu sou tão frágil, mas, Senhor, eu não consigo, mas Deus, tem certeza que é comigo que o Senhor quer que faça, que isso aconteça? Mas a sociedade não vai me entender se eu me coloco à disposição do Senhor. Os irmãos acham que diante das situações, algumas festas mundanas, coisas que estão acontecendo lá fora, eu deixo de curtir essas coisas para me entregar ou me deleitar em algo que eu sei que é bom para mim diante da presença de Deus? A sociedade vai aceitar? O que os irmãos acham? Vai? Mas a sociedade está aí. E eu? Mas a sociedade não vai me entender. Muitas das vezes Deus vai te convocar e vai dizer para você, olha, vai a tal lugar e eu vou contigo, eu vou fazer com que você fale, eu vou fazer com que você faça, eu vou usar você. Aí você vai pensar, mas eu sou tão frágil. Deus vai te falar, olha, vai lá, aqui a situação, um dos lugares perigosos que a gente conhece seria o Inhanhá, né? Se bem que hoje, se você pensar em locais difíceis, lugares perigosos, a gente pode também associar hoje que o pessoal está migrando muito lá para Moreninhas, Los Angeles, lá no finalzão, no fundão, mas a nossa mente ainda está com aquela questão de Inhanhá, porque no Inhanhá diz que nem a polícia entra, irmãos, nem a polícia entra no Inhanhá. Eu lembro que uma vez, isso em 2010, eu cheguei aqui em 2002, mas pouco conhecia da cidade. Estou trabalhando numa obra, primeira obra que eu comecei trabalhando com esses construtores no final de 2009 para o começo de 2010, no Inhanhá, e o guriche passou de manhã, ele foi lá pedir o serviço, uma enxadinha. Falou, não cara, não tem. Não tem não, cara, aqui tá todo mundo, só tem pra gente, é pouca coisa. Aí o cara foi lá, andou com a enxadinha, depois já voltou com essa enxadinha agora sem um cabo, com ela na mão. Entrou lá, meu primo estava por trás de um balcão americano na casa, fazendo um acabamento, e deixou o telefone dele em cima do balcão. O guri pegou, já embolsou o telefone, o meu primo assustou, aqui não pode entrar não, você tem água, eu queria água. Não tem não, cara, aqui não tem não, o guri já foi embora. Nisso ele já levou o celular do meu primo. E o patrão tinha autorizado ele, Skype, rapidamente, à frente lá, só que ele falou, não, é só R$5, você me der, eu dou uma caipira aqui na frente, aqui, para ficar limpinho. O patrão foi lá, autorizou ele. 2 horas da tarde ele voltou para receber os R$5 que ele tinha, o patrão tinha autorizado ele fazer. Então a gente já analisou. A única pessoa estranha que entrou aqui foi aquele guri. Ele entrou e levou o celular. E o cara foi tão cara de pau que ainda voltou para receber os R$5. E tinha um funcionário meu lá, um pedreiro, ele é grandão assim, tipo o irmão Kleber, um pouquinho maior que o irmão Kleber assim. E ele já tomou a enxada do cara lá, já deu um tabefão nele, falou, cadê o celular? Não peguei não, pegou, não peguei não. Ah, já, eu vendi ali. E nós fomos, irmão. Nós saímos ali, quem conhece o Jaci, tinha um frigorífico ali. Agora desmancharam o frigorífico ali, ó. Nós estávamos naquela rua, esquina com o frigorífico ali na Iporã ali, ó. E nós saímos com esse guri, eu, o Vanderlei e mais 2 pessoas. Vai sair ele agora, deixou a enxada e quando você pegou o cabo da enxada dele, vamos lá atrás do guri. E o guri começou a andar com a gente ali, ó, fazendo volta. Aí começou a ficar assustado, mas o guri fazendo volta. Não, vamos lá buscar. Ele levou a gente lá na boca de fundo, E quando chegou lá, o cara falou, Neguinho, você me trazer os caras aqui, Neguinho, falou assim para eles. Não, o celular já era. Aí esse Neguinho ele fez o seguinte, patinou para correr, o Zandão deu um tapa, tentou pegar e eu corri atrás dele, saí correndo atrás dele. Eu fui pegar esse cara lá no ginásio Guaranzão, ele pulou uma casa lá e entrou dentro do quintal lá, o pessoal assustou.
por trás de um monte de rosa, de espira, ele entrou lá. Eu pedi licença, entrei e peguei ele lá. Só que eu não tive coragem de bater nele. Eu falei, vou te levar para o grandão lá, que o grandão tinha dado os tapas nele, vou te levar para o grandão. Não, então eu vou chamar a polícia. Chamar a polícia. Estou levando ele. Dei aquela chamada da chave de braço, estou levando ele. De lá do clube até lá no Iporã, de lá do ginásio até o Iporã, lá de cima. Quando chegamos lá no lado de cima, a polícia falou, Neguinho, você de novo, Neguinho. Acabamos de te soltar, cara. Aí ele, com a roupa sangrando, tinha levado uma facada aqui, tinha 12 pontos nas costas. O cara falou, não, isso aqui, ó. Beleza, colocou ele lá na viatura e falou, isso aqui a gente vai levar, nós vamos chegar na frente, a gente manda soltar. Ele não fica preso. E vocês, cara, vocês correram um grande risco. Vocês foram lá dentro da boca de fumo lá, e foi inocente atrás do celular. O celular que valia na época R$120, que era aqueles que abria assim, mas só que R$120 na época era um bom dinheiro, mas mesmo assim, irmão, a gente se colocou em risco. Mas, esse tipo de situação, a gente tem a oportunidade, por isso que eu falo. Aí Deus diz, vai lá agora. Você correu atrás de um neguinho, né? Desculpa a expressão, mas foi assim que o policial falou, você de novo, neguinho. Você correu atrás de uma trombadinha. Mas, se eu te mandar ir lá agora para pregar o evangelho, e aí? Aí você vai falar para mim, mas, Deus, lá está cheio de traficantes, lá está cheio de viciados, lá está cheio de boca de fumo. Talvez seria essa a minha resposta, né? Eu vou dizer, mas eu sou tão frágil. E lá tem traficantes, é um dos piores bairros da nossa linda capital morena. É uma pena que aquela principal lá é horrível para se andar e feia para ver hoje, né? Para frente do corredor do shopping até chegar na Avenida Manuel Costa Lima. É horrível aquela rua. E você olhar os lados também, as casas, os comércios estão fechados, meio que abandonados, justamente por estar próximo, Marcos Roberto, Ianhá e Jockey Club, aquele pedaço todo ali. Eu iria dizer, Senhor, mas eu sou tão frágil, posso até ir, mas lá tem muito traficante, lá é um dos bairros mais perigosos da nossa capital. Talvez se fosse essa, comparando com aquilo que os espias foram até a terra. Os irmãos conseguem entender o que eu estou dizendo? Deus os mandou, mas eles mais. E eu continuo. Baseado no texto. As promessas de Deus nos mais, mas nós vamos sofrer. Lá tem povo de tudo que é jeito, Senhor. Lá tem gigantes. As cidades lá são muradas, são altas, muito bem fortalecidas. Nós vamos sofrer. Senhor, a terra é boa, produz muito fruto, a terra fértil, mas nós vamos sofrer, Senhor. É aquilo que eu falei anteriormente. Ah, mas eu quero que você vá agora. Vai ali, ó. Então vai lá no Santa Fé. Já que você não quer ir lá no Jockey Club, vai no Santa Fé. Lá você não vai achar boca de fumo, de cara, né? Mas a gente sabe que todo lugar tem, né? Mas a gente já vai ficar aquele negócio também. Santa Fé, só tem rico, né? Senhor, mas lá o povo não coloca a cara para fora. Senhor, mas lá todo mundo é da alta sociedade aí. Mas eu não sei falar para ricos. Mas eu não sei falar para pessoas influentes. Senhor, ainda não, hein? Não, eu quero que você vá então para Santa Fé. Já que para o Inhanhá, você está me dizendo que você é frágil, que você é fraco, então eu vou te mandar lá para o Carandá então, Carandá. Santa Fé, Carandá. Senhor, mas lá só tem gente da alta sociedade. Olha a minha situação. Mas eu não sei falar para essas pessoas. E aí? Mas eu não sei. Mais uma vez, as promessas de Deus. Será que Deus não tem promessa para aquele povo lá, irmãos? Lá do Carandá, Santa Fé, do Inhanhá. Mas eu não sei falar. Mas eu não sei falar. Irmão, nós nos apegamos a tantos e tantos mais, que Deus vai falando conosco,
E muitas das vezes nós não deixamos Deus agir. Aquilo que eu falei anteriormente. A terra não é boa? A terra lá do Carandá, lá do Inhanhá, lá do Santa Fé, será que não é uma terra fértil? Será que não é uma terra boa? Porque é aquela coisa, né, irmãos, quando a gente pensa em missões, a gente pensa tão longe. A nossa mente já vai aonde, irmãos? Lá na África, tá vendo? É coisa natural, né? Pensa em missões, a nossa mente já vai para fora do nosso país, onde nós temos tanta necessidade ao redor da nossa casa, ao redor do nosso vizinho, ao redor do nosso bairro, em toda a nossa cidade. A fragilidade é muito grande. Se os irmãos olharem ali para a antiga rodoviária, os irmãos vão ver um campo muito fértil. Só que além de a gente levar para lá, você precisa levar comida, você precisa levar remédio, você precisa levar roupa, você precisa levar situação em que a pessoa possa sair daquela vida. Mas eu não tenho condições. Mas são tantos mais que nós colocamos e nós impedimos Deus de agir. Deus não prometeu? Se Deus prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Só que nós, muitas das vezes, ignoramos ou fechamos os nossos olhos para as promessas e para as realidades que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu gostaria de mudar essa situação. A palavra de Deus diz assim, mas quando, aliás, com um outro pensamento aqui, outro algo que eu coloquei, gostaria de compartilhar com os irmãos, mas quando eu coloco a minha fé em ação, Deus age e responde. Os irmãos pegaram o comecinho? Mas quando eu coloco a minha fé em ação, Deus age e responde. Quer ver alguns exemplos? Eu vou dar uns bem simples para os irmãos, bem conhecidos lá do Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus, ele estava lá diante da cidade, uma grande multidão em volta da casa, e não tinha lugar para mais ninguém. Ninguém podia entrar pelas portas, ninguém podia chegar pelas janelas para observar, para nada. E havia ali 4 homens com um camarada paralítico numa cama, não havia? O que eles fez? Esses rapazes fizeram? É uma história muito conhecida. A Bíblia diz que eles, olhando toda a dificuldade, toda a situação, eles vão dizer, mas nós poderíamos até te levar lá, mas a porta está fechada, está trancada, mas lá dentro já não tem mais nenhum espaço, mas nem pela janela eu consigo te colocar por lugar nenhum. Mas quando eu ajo, eu deixo, eu começo a agir, eu coloco a minha fé em ação, Deus age e responde. Eles fizeram o quê? Desconhecido. Desceram o homem por cima, pelo telhado. Deus agiu ou não agiu, irmãos? Agiu, né? Quando eu coloco a minha fé em ação, Deus age. Em meio às dificuldades, mas quando eu coloco a minha fé em ação, reconhecendo que a terra é boa, é fértil, eu posso entrar, estou protegido por Deus, as coisas vão acontecer. Eu preciso tão somente, colocar a minha fé em ação. Outro exemplo também muito conhecido a respeito disso aí, é quando aquele homem começa a gritar, o cego, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um outro, a mulher, em meio à grande multidão, ela tinha convicção e colocou sua fé em ação e tocou nas vestes de Jesus, e ela não foi curada, certo, irmãos? Foi curada. Vocês estão ligados, né? Por quê? Mas ela poderia se atentar para a dificuldade de chegar até Jesus. A multidão era grande, a multidão era enorme. Ela poderia se atentar e não se deixar levar em agir, mover a sua fé a tal ponto dela tocar nas vestes. Mas a multidão não vai me deixar tocar nas vestes. E ela tocou. Ela passou no meio da multidão e tocou. Mas se ela tivesse desistido, com certeza ela não teria conseguido, né, irmão? No domingo de manhã mesmo aqui, né, pastor? Acho que foi de manhã, o Caio Lucas pediu para o senhor orar por ele? Sim. Domingo pela manhã. Rapidamente, só para os irmãos
deixar os irmãos à parte também do que aconteceram. O Caio Lucas, ele da quinta para sexta, da sexta para o sábado, ele andou comendo lá uma caixa, quase que uma caixa de leite condensado todinha, só que ele não falou, e apareceu um monte de coisa no corpo dele. Ele já apareceu assim, a gente foi pro futebol, ele falou, não, quando eu cheguei no futebol, eu cheguei com a perna coçando, ele jogou, marcou o gol, meu filho, é bom na bola, tá, irmãos? Ele jogou, marcou o gol, chegou, disse que tirou o meião, já se coçando, não conseguia mais pisar no chão, começou a nascer, criar calos debaixo do pé, e do sábado para o domingo foi aumentando. E a gente perguntou, você comeu água diferente? Ele falou, não, só queijo, mas o queijo eu já como quase que sempre, todos os dias, e ele come e nunca acontece nada. Depois de tudo acontecer, ele falou, não, eu comi a caixa, quase que uma caixa, ele ia lá na geladeira, abria, colher na boca, e o pastor viu a situação que ele chegou aqui. Quando foi no sábado, na segunda, perdão, do domingo, da segunda para terça, não, no sábado mesmo, irmãos, domingo para segunda, eu comprei uma pizza na segunda-feira, ele estava já assim, eu um pouco, né, ainda resquício lá. Eu tirei as fotos, vamos observar, a primeira coisa que me veio na mente, porque parecia bolhas, foi aquele negócio da varíola do macaco. Falei, cara, não só veio na mente, não falei nada, porque começou a crescer, aquele negócio vermelhidão coçado e complicou. Ele comeu a pizza, 2 pedaços da pizza, porque nós estávamos em 6, sobrou, eles estavam em 3, eles comeram cada um 2, eu e Aula em 1, né, filho? Tem aquele que é nós, a gente vai sempre dar prioridade para os filhos, né, irmãos? Muitos pais tiram da boca para dar para seus. Não é verdade isso? Estou falando alguma mentira? Se eu estiver falando, os irmãos me corrigem. E ele, já em seguida, que terminou de comer a pizza, lavou o prato dele, já voltou todo embolotado, depois eu tirei a foto e fui para a Unimed. E de manhã, orando, né? Já orei pela vida dele, pedindo para que Deus agisse. Não quer dizer que aqui foi porque eu orei e Deus curou, não. Mas pedi para que, se tivesse que passar pelo médico fazer os exames, que Deus pudesse então usar a vida dos médicos, quem fosse, para curar aquela situação na vida do Caio Lucas. Irmãos, mas a gente demorou, eu fui primeiro achando que poderia primeiro passar aqui no SEIG, né, no laboratório, fazer o exame e depois levar. Não, tinha que ter primeiro encaminhamento, passar pelo médico para depois fazer. Só que lá a gente já poderia fazer tudo isso, eu não sabia. A gente foi para o Unimed, demorou o atendimento, rapidão o atendimento, demorou depois o resultado. Quando a gente foi para o atendimento, a médica saímos, ela aplicou, ele tomou 2 remédios, parecia coisa assim, instantânea, um estalar de dedos. Ele cochilou no meu ombro, quando ele acordou, que não tinha nenhuma mancha no corpo dele. E ele saiu feio, sabe o negócio, vou mostrar depois a foto para alguns irmãos, o negócio estava feio no corpo dele. E depois desse medicamento, ele cochilou várias vezes, mas assim que ele cochilou a primeira vez, ele acordou. O remédio, a moça falou, não, é docinho, mas os meus filhos são muito frescurentos para tomar remédio. Tudo que você coloca, por mais docinho que seja, eles fazem careta, não querem tomar, quer colocar água docinho. Eu falei, não é negativo, o remédio tem que fazer efeito, né? Assim, depois de passado lá, ela falou, pegou os exames dele deu negativo, não deu nada, irmãos. Nada, no sangue não deu nada. Apenas ela falou, ela usou outro nome, mas que traduzindo quer dizer alergia. Ela falou para ele não comer nada que tenha artificial, produto artificial, tipo Sazon. Aí ele me falou que tinha comido pipoca, que é hora de fazer pipoca com Sazon, ketchup, nada disso ele pode comer. Nada disso ele vai poder comer. Por enquanto até ela falou, aí eu fiquei na preocupação porque ele falou, eles tomam leite, o Caio Lucas tinha problema de lactose, intolerância à lactose. Ele falou, terá que se suspender? Toma leite com Nescau, aquele tamanho, tá vendo? O Caio Lucas tem 13 anos, continua tomando leite no Nescau. Faço todas as manhãs, quando eles vão dormir à noite, eu vou lá e faço leite para eles. Irmãos, assim, a gente acha, é fantástico o que Deus faz, né? Deus é fantástico, tudo que Ele faz. Eu não quero dizer que foi porque eu orei, não. Deus já tem plano, a gente sabe que Deus tem plano na vida do Caio Lucas, não é de agora. Deus tem plano na vida do Caio Lucas, porque o que ele já passou, com essas coisas bem assim, desde criança ele sofreu muito com essas coisas de médico, ele ficou na creche, a princípio ele colocou na creche, ele pegou tudo que era infecção que eles vão pensar, ele pegou as infecções lá, teve que tirar e começou a luta dele com o tratamento. Deus também o curou, e sempre que faz exame de sangue nunca dá nada. E Deus agiu. Mas, se eu ficasse com aquele pensamento de que, não, vamos só orar aqui, ou vamos colocar qualquer coisa na mente dele, na boca dele, e Deus vai agir. Mas, a gente precisa exercitar a fé.
mas eu pude ver a mão de Deus na vida dele, porque olhar, irmãos, parecia coisa instantânea, algo que assim, se você olha, você não acredita assim, porque ele só deitou a cabeça no meu ombro aqui, quando acordou, quando nós começamos a olhar, o rosto dele estava, o corpo e o rosto, não tinha nada, irmãos, estava limpo, a pele dele estava lisinha, não tinha nada. Ele até pegou atestado de 2 dias, eu pedi só para ontem mesmo, para poder apresentar para o Cabo Falso. Ela falou, vou colocar para 2 dias, ele até se animou, não queria ir na escola. Mas como tinha futebol de salão, aí ele desistiu, ele foi, né, porque faz futebol de salão, por isso que a ordem não está aqui, porque ele hoje é segunda e quarta, eles fazem futsal, e o futsal termina cerca de 7h20, 7h30, é quando termina o futsal, mas o guri já está lá, feliz, animado, correndo, só para que a gente possa entender um pouco. As promessas que Deus tem para as nossas vidas, elas são infinitas. Deus age, mas muitas das vezes nós colocamos empecilho, nós colocamos dificuldades. Eu fiquei triste porque assim, a gente sabe, né? Lugar nenhum vai ser, no estrela de Deus vai ser rápido. Por mais se você fosse no posto de saúde, ia ser muito demorado também, né? Para mim eu não tenho. Eu e a Aura, a gente não tem plano de saúde para a gente. A gente é adulto, a gente consegue enfrentar ali uma fila de 5, 6 horas aqui no posto de saúde, correr de um para o outro, mas criança não consegue, né, irmãos? Criança é difícil, a criança começa a chorar e a gente sai. E ainda assim, irmãos, o seu Unimed, a gente chegou lá 7h40 da manhã e saímos de lá 1h30 da tarde. Foi quando nós fomos liberados. Imagina se é no posto de saúde. Mas, se fosse no posto de saúde, talvez a coisa não fosse do mesmo jeito. Mas, ainda bem que Deus tem nos dado condições de podermos, de certa forma, glorificar o nome dele através dessas situações, podendo usufruir de algo que ele está nos proporcionando. Eu não sei quantos aqui já enfrentou situações de sua vida que você tem que depender muitas das vezes da boa vontade de alguém. É difícil, né, irmão? É difícil. Mas a gente precisa, principalmente, depender e exclusivamente das promessas, da vontade, do agir de Deus. Mas, quando eu coloco a minha fé em ação, Deus age. Deus age e faz com que as situações da nossa vida sejam assim respondidas. Mas, quando eu me arrependo do meu pecado, Deus cumpre através de mim o seu propósito. O que eu preciso fazer? Arrepender-me a cada dia, né? Todos os dias nós estamos errando. Nós somos filhos do fruto do pecado, somos pecadores, nós somos seres humanos, somos dotados de sentimentos, né? O pastor até falou que agora aqui a pouco estava cantando justamente uma música, porque está trabalhando esse mês na semana de oração, você trabalhou o orgulho, né? E a gente pensa que não, mas o orgulho é um? É um? Pecado? É um pecado, né? Tudo aquilo que desagrada a Deus não é pecado? A gente costuma ensinar para as crianças que tudo aquilo que eu penso, que eu falo, ou que eu faço, que eu ouço, que desagrada a Deus, a gente usa gesto, não é isso? Mas tudo aquilo que eu penso, ou que está preso no meu coração, que não deixa fazer com que não faz com que o nome de Deus, aquilo que Deus tem para nós como igreja, se expanda, ou faça com que o seu nome seja glorificado e desagrada a Deus, é pecado. O orgulho é um deles, né? O meu orgulho me tirou do jardim. Não foi isso que nós cantamos através da música? Mas a humildade do Senhor. Mas a humildade do Senhor colocou o seu jardim em mim. A sua graça, a sua misericórdia em mim. Deixa eu dar aqui um exemplo para os irmãos. Jonas, ele tinha ou não tinha não foi dado ou não foi dado uma ordem, um compromisso para ele? Foi ou não foi? Ele cumpriu, mas ele se arrependeu. E Deus voltou a usar a vida de Jonas ou não? Deus voltou a usar a vida dele. Mas quando eu me arrependo do meu pecado e deixo assim, e Deus cumpre através de mim o seu propósito. Será que Deus queria cumprir através do seu povo, dos seus espias, o propósito dele de cumprir a terra prometida, de cumprir as suas promessas na vida do seu povo através da vida daqueles homens? Sim ou não?
Mas eles murmuravam: mas Senhor, mas lá tem gigantes, mas lá a vida vai ser difícil. Lá nós vamos ter que lutar contra gigantes, contra homens muito fortes, homens muito poderosos. E nós somos tão fracos. Somos tão fracos, eles se comparam até com gafanhotos, não é isso? Aos olhos de todos que ali estavam. Mas quando eu me arrependo, eu estou mudando a situação daquilo que nós começamos no início aqui, lembra? Que nós começamos só a colocar dificuldades. Mas Deus, mas eu sou frágil, mas eu não sei falar, mas eu não tenho forças. E eu comecei a mudar as situações agora. Quando nós deixamos de nos apegar e colocar a nossa fé em ação, Deus responde. Deu o exemplo do amigo, dos amigos que desceram paralítico. Mas quando eu me arrependo, Deus, Ele cumpre através de mim o seu propósito. Mas quando eu não olho o tamanho da minha dificuldade, Deus me dá a vitória. É verdade ou não, irmãos? Se Davi, é o exemplo que eu tenho aqui, irmãos, olhasse o tamanho da sua dificuldade, Deus teria dado a vitória para Davi e o seu povo? Porque nós acabamos de falar que os espíritos disseram o seguinte: olha, aquele povo que lá está são descendentes de gigantes. Qual era a maior dificuldade que Davi iria enfrentar naquele instante? Tamanho, né? Ele não olhou o tamanho da dificuldade, ele tão somente confiou. E Deus deu ou não a vitória a Davi? Mas, quando para cada um de nós, quando eu não olho o tamanho da minha dificuldade, Deus me dá a vitória. E por fim, irmãos, mas quando eu estou frisando bem, porque até coloquei entre aspas, vai, irmão, porque eu comecei lá, as promessas de Deus, e os mais do seu povo. E quero terminar dizendo: mas, quando eu sei onde quero chegar, nem a morte eu temerei. Mas, quando eu sei aonde eu quero chegar, nem a morte eu temerei. Os espias disseram: lá nós vamos morrer, que lá é terra de gigantes. Josué e Caleb disseram o que, irmãos? Não, ei, vamos lá, vamos subir a terra, porque ela nos foi prometida. Porque ela nos foi prometida. Mas alguém abra para mim aí Romanos 8, de 31 a 39, uma leitura rápida, só para finalizar aqui aquilo que eu quero dizer. Por fim, quando eu sei aonde eu quero chegar, nem a morte eu temerei. Os espias temeram morrer. Falaram: a terra é boa, mas a terra é fértil, mas, Senhor, o fruto está aqui, mas nós somos vistos por eles como gafanhotos. O que diz o texto, pastor? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós estamos falando das promessas de Deus, e esse texto fecha ou não fecha com as promessas que Deus tem para nós como seu povo. Mas, quando eu tenho essa convicção de onde eu quero chegar, nem a morte, nem a altura, nem qualquer criatura, pois a Bíblia nos diz, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando eu sei onde eu quero chegar, a promessa de Deus é
para mim, igreja, é para você, é para todos nós, é para cada um de nós vivermos, não para falarmos, mas para vivermos as promessas de Deus, sem os mais negativos. Podemos usar os mais, irmãos? Podemos, mas os mais positivos. Mas, Senhor, estou aqui à tua disposição. Mas, Senhor, pode me usar. Mas, Senhor, eu não sei falar, mas coloque em mim as tuas palavras. Mas, Senhor, estou à tua disposição. Usa-me conforme a tua vontade. Amém? Amém.